Algumas semanas atrás eu postei um vídeo falando sobre IRBR3 porque ela foi acusada pela Esquadra Investimentos de fraude contábil. Daí eu fui lá, fiz minha análise, mostrei, dei meu parecer para ajudar vocês a investirem melhor. E hoje, meio que sem querer, eu abri o home broker aqui da minha corretora e vi que IRBR3 estava com uma queda de menos 40,50% somente no dia de hoje. E realmente essa é uma coisa que a gente não vê todos os dias. E por causa disso, eu retomei meus estudos em IRBR3 e a partir disso eu tirei 4 lições que eu queria trazer aqui para que vocês pudessem se tornar investidores mais experientes e com uma capacidade maior de conquistar excelentes resultados na Bolsa de Valores, evitando prejuízos como esse. E caso você não conheça, meu nome é Bruno Cataoca, você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. Se você já gostou desse tema, então já deixa aquele joinha para dar uma força para o canal, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no botãozinho do lado, ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão. Então aqui um breve resumo sobre a história de IRBR3. Caso você não saiba, IRBR3, né, ou IRB, foi acusada pela Esquadra Investimentos de fraude contábil. E parece que no dia 27 de fevereiro, alguns dias atrás, hoje é dia 4 de março, saiu uma notícia no Estadão de que o Warren Buffett, o poderoso Warren Buffett, tinha triplicado sua posição em IRB, IRBR3. Né? E isso deu uma animada nas quedas das ações, porque elas chegaram a subir quase 10% nesse dia. Só que aí a Berkshire Hathaway, que é a empresa de Warren Buffett, emitiu um comunicado oficial hoje desmentindo essa notícia, falando que eles na verdade não tinham nenhuma ação de IRB e que não pretendiam comprar nenhuma ação dessa empresa. E como resultado disso, né, eu tinha lido essa notícia, nem vi mais nada, fui trabalhar, fazer minhas coisas. E só depois que eu fui ver que depois dessa notícia as ações começaram a cair menos 40,50% só no dia de hoje. E a partir disso eu tirei 4 lições que eu queria compartilhar com vocês para que vocês conseguissem se tornar investidores mais inteligentes e com possibilidade de ter altos retornos na Bolsa de Valores. Então a primeira lição que fica desse case de IRBR3 é de que depender só dos fundamentos é muito perigoso. E você acabou de ver aí que se os fundamentos de IRB estiverem fraudados, né, e provavelmente estão fraudados, não estão sendo divulgados da maneira ideal para nós pequenos investidores, parece que os lucros estão muito inflados, você fica sem saber o que fazer, você fica sem chão. Porque sem fundamentos, se os fundamentos estão errados, então você não sabe se aquela ação é realmente boa para se investir. E segundo, você não consegue fazer o valuation correto de uma empresa, porque para você calcular o preço justo ou o preço-alvo de uma ação, você tem que se utilizar dos números que estão lá dentro da análise fundamentalista. Só que se esses números estiverem errados, todo o resto fica perdido. Lição de número 2, os preços importam. Então, nesse exemplo de IRB, fica muito claro de que os preços de compra importam sim, porque eu sei que tem uma vertente, uma filosofia de investimentos que fala que preços não importam. E eu vi muita gente falando que comprou IRB 3, tem comprado IRB3 mês a mês a qualquer preço, porque os fundamentos estavam excelentes. E realmente, quando você olha os fundamentos de IRB3 e IRBR, você vê que os fundamentos são excelentes, são invejáveis, né? O ROI muito alto, o lucro líquido cada vez maior. E realmente, se os fundamentos estão corretos, essa é uma tática que talvez possa dar certo, tá? Só que olha só, nesse caso, os fundamentos foram colocados em xeque. Então talvez essa empresa não esteja apresentando resultados tão fortes assim. Então quem acabou comprando qualquer preço está tendo que amargar um prejuízo muito ruim aí na sua carteira de ações. E assim, eu sei que tem gente que vai falar, mas aí eu estou diversificando, isso aí não é nem 1% da minha carteira. Mas tudo bem, pode ser, mas é melhor ganhar do que perder, né? E outra, eu penso também naquele investidor iniciante que tem pouco dinheiro, que está começando aos poucos, que no começo não tem dinheiro para diversificar e tem, por exemplo, 3 ações, e uma delas era IRBR3. E aí, como é que esse investidor fica? Tá vendo? E o que eu acho mais complicado é que quem fala que preço não importa, fala que essa é uma filosofia que é justamente para quem tem pouco dinheiro. Né? Porque quem tem muito dinheiro pode esperar pela queda. É isso que eles falam, só que para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que se você tem pouco dinheiro e você não pode se dar o luxo de perder dinheiro, você sim é uma pessoa que deveria se preocupar com a rentabilidade da sua carteira de ações, porque é isso que vai te dar a margem de segurança que Benjamin Graham tanto fala no seu livro. Tá? Então assim, o preço é muito importante, porque quem comprou IRB3 não quer dizer que IRB vai falir, tá? Não quer dizer, mas existe um grande risco dessa ação demorar muito para voltar a esses preços de antes.
né? Porque desde o seu IPO, desde o seu topo aí até agora, ela caiu, eu fiz as contas aí, mais ou menos menos 62%. E só para você ter uma ideia, né? Uma ação que cai menos 50%, para ela voltar no zero a zero, precisa subir de novo 100%. Tá? Então olha só que complicado para quem tinha IRBR3, é um preço médio de compra muito alto. Tá? É muito complicado. Então, pessoal, preço importa e se esforce, tá? Para fazer o que for possível para comprar somente ações de boas empresas a preços descontados, porque senão você está sujeito a fortes quedas como essa. E agora a gente vai para a lição de número 3, onde a gente vai tratar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre dinâmica de preços. Aqui fica muito claro no exemplo de RBR3 de que os preços caem muito mais rápido do que eles sobem. O pânico faz os preços caírem numa velocidade muito mais rápida do que a euforia faz os preços subirem. Só para você ter uma ideia, desde o seu IPO em 2017, né, mais ou menos 2 anos e meio aí atrás, né, vamos colocar 3 anos aí, e a RBR3 chegou a subir 413,21%, ou seja, ela demorou 3 anos para subir 413%, só que ela só precisou de um mês e um dia para cair 62%. No momento, para quem entrou no IPO e não comprou mais nada, a rentabilidade está em cerca de 95%, o que é muito bom, é excelente. Agora, quem foi subindo, quem foi comprando mês a mês, o preço médio de compra foi subindo. E assim, 62% dessa alta de 413% já foi para o saco. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que se uma ação subiu 400%, ela não precisa cair 400% para ficar no zero a zero, é só cair 100%. Tá? Então você vê aqui no caso de IRB3 que os preços no pânico eles caem muito, tá? E caem de uma maneira muito veloz. Né? E quando estão subindo, eles demoram para subir, demoram para se recuperar. É o que eles falam, os preços sobem de escada e descem de elevador. Então assim, para aquelas pessoas que achavam que o preço não importava, pelo fato dos preços ficarem por muito tempo subindo, elas acham que talvez, sabe, a ação nunca mais vai cair, não vai ter crise. E olha para os fundamentos dessa empresa e fala, ó, que fundamentos maravilhosos, então ela nunca vai cair, e se cair vai ser pouca coisa. Só que aí basta os fundamentos serem colocados em xeque, os fundamentos estarem adulterados, para os preços caírem com tudo, 62%, sem dar chance para ninguém se salvar. E agora a gente vai para a nossa última lição, lição de número 4. Aqui, pelo menos para mim, ficou muito bem claro que a análise técnica complementa muito bem a análise fundamentalista. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que gosta de análise fundamentalista e fala muito mal da análise técnica, e tem gente que gosta de análise técnica e fala que não precisa de análise fundamentalista. Mas assim, as duas, eu acredito que as duas se complementam muito bem, tá? Só para fazer uma comparação, sabe quando os pilotos de avião estão pilotando e fica tudo sem visibilidade? Aqui o que acontece? Eles operam por instrumentos, tá? Os instrumentos seriam a visão reserva desses pilotos, porque senão eles bateriam o avião e não iam saber se estavam altos ou muito baixos em relação ao solo. Tá? E eu vejo da mesma forma a análise técnica com a análise fundamentalista. Por exemplo, no caso de IRB3, ela foi acusada de fraude contábil, então já não dá mais para depender dos fundamentos. E aí, se você só analisa fundamentos, como é que você vai tomar uma decisão de compra ou de venda dessa ação? E é nessa hora que a análise técnica consegue entrar para te ajudar a conseguir tomar melhores decisões de investimento. E aqui quando eu fui analisar o gráfico de IRB3, eu vi que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ela fez um sinal bem negativo no gráfico que eu quero compartilhar com vocês. E se você de repente tivesse visto esse sinal gráfico, talvez você tivesse vendido essas ações nesse contexto aí de acusação de fraude contábil. Então agora eu quero mostrar para vocês no computador qual foi esse sinal que eu enxerguei. Então olha só, que esse aqui é o gráfico de IRB3. Tá? Eu fiz uns traçados aqui que mais para frente vocês vão entender do que se trata. Mas vamos dar um zoom aqui para te mostrar qual que foi o sinal gráfico que eu achei que foi bem negativo para a IRB3. Então olha só, no dia que eu gravei o primeiro vídeo de IRB3 foi nessa data aqui, dia 3 de fevereiro, tá? Eu só tinha visto até esse candle aqui. Para mim tinha visto isso aqui, né? Eu até falei no vídeo, falei, olha, acho que só porque saiu uma acusação da Esquadra Investimentos de que tem fraude contábil, não é só por causa disso que você vai vender IRBR3, né? Falei isso, eu não venderia mesmo, porque os preços caíram até essa linha de tendência de alta, tá? Que é essa linha azul aqui, que corta aqui todos os fundos dessa perna de alta que vem desde julho aqui de 2019, né? Eu falei, não venderia, e depois não olhei mais. Só que depois de todo esse escândalo, eu fui dar uma olhada em IRB3 e eu encontrei isso daqui, ó. Esse sinal aqui, que ele é muito, muito ruim, tá? Esse sinal aqui, que aconteceu do dia 7 de fevereiro para o dia 10 de fevereiro. 7 de fevereiro foi uma sexta-feira, provavelmente.
É esse gap aqui que aconteceu justamente pulando essa linha de tendência de alta, tá? E caso você não saiba, o gap é esse espaço de preços onde não houve negociação, né? E acontece em vários gaps, aí, em várias ações, não tem problema. O problema é quando ele acontece rompendo para baixo uma linha de tendência de alta, por exemplo, um suporte, uma região onde os preços deveriam bater e voltar a subir. Tá? Quando acontece isso, é um forte sinal baixista, tá? E a mesma coisa quando ele tem um gap para cima, é um forte sinal altista, tá? Então olha só o que aconteceu, isso aqui parece um movimento de livro mesmo, tá? De análise técnica, tá? Porque os preços caíram com força nesse dia, oscilaram, voltaram a subir, fizeram o que a gente chama de pullback na análise técnica, né? Que os preços eles rompem um suporte, que foi essa linha de tendência de alta, e eles voltam para subir para testar essa linha de tendência de alta. E olha só que interessante, os preços voltaram, testaram a linha de tendência de alta e voltaram aqui com força novamente. E aqui, esses dois traços que eu fiz, seriam suportes que o preço iria buscar depois que eles voltaram a cair, né? E no caso aqui, você vê que nesse dia os preços caíram nesse suporte, voltaram a subir, só que depois eles caíram com tudo, e um dia só rompeu os dois suportes, tá? E esse aqui foi uma linha que eu tracei que seria um outro suporte que poderia segurar os preços de IRB3. O problema é que hoje os preços chegaram a cair até aqui, ó, 17, 16 reais da última vez que eu olhei. Olha o tamanho dessa queda para um dia só. Isso é muito significativo. Os preços não caem assim por nada, tá? Então, olha, é isso que eu falo, isso que eu falei então no começo aqui dessa lição sobre operar por instrumentos, tá? Quando você não tem fundamentos, você analisa a análise técnica. Você trabalha com o que você tiver, né? Agora, se você não souber análise técnica, você está totalmente perdido. Então, se caso eu tivesse IRB3 e eu não tenho, né? Eu nunca compraria IRB3 no IPO, eu nunca entrei em IPO, justamente por causa do pouco histórico de fundamentos e gráfico, tá? Mas se eu tivesse entrado em IRB3 e tivesse visto esse sinal, provavelmente eu teria vendido aqui, tá? Aos R$ 33, teria vendido e nem teria olhado para trás, tá? Agora, quem não tinha análise técnica para guiar as tomadas de decisões, provavelmente ficou acreditando, ficou nessa de esperar mais um pouco, e tá com esse mega prejuízo aqui, com a IRB, cada ação da IRB valendo entre 16 e 17 reais. Então, essas eram as 4 lições que eu queria passar para vocês. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado, ativando as notificações para receber as novidades em primeira mão. E caso você queira a minha ajuda para conseguir combinar a análise fundamentalista com a análise técnica e conseguir altos retornos com segurança sem ter que gastar mais do que 30 minutos por semana na Bolsa de Valores, é só clicar no link aqui abaixo da descrição e fazer o download gratuito do e-book A Estratégia Definitiva para Vencer na Bolsa de Valores, onde eu coloco mais detalhes de como utilizo esse método que tem me ajudado a conquistar excelentes resultados desde 2008 sem ter que correr grandes riscos para isso. Beleza? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.